Vocês já pararam para pensar que os personagens em Cartoon contêm um poder tão grande em suas mãos que poderia então acabar com o mundo inteiro? Sim, a Toon Force é um dos poderes derivados à manipulação da realidade. Dependendo então do personagem, esse poder pode então afetar todo o planeta, podendo até mesmo também ir ao multiverso. E no vídeo de hoje vamos então conversar sobre os maiores personagens apelões da Toon Force. Bill Tipper. Bill Tipper, ele é um dos personagens mais poderosos de Gravity Falls. Bill Tipper, ele é um ser conhecido por ser interdimensional, um dos antagonistas principais do seu próprio verso, né? Os poderes do próprio Bill Tipper, ele é retratado então como ser extremamente poderoso e também astuto. Com suas habilidades, elas incluem então capacidade então, de distorcer e também manipular a realidade de várias maneiras. Ele também pode então alterar o ambiente, criar ilusões e também distorcer o tempo. Bill Tipper pode também possuir outros seres, assumindo então o controle dos seus próprios corpos. Ele geralmente faz então isso para poder causar caos e também realizar seus planos. Bill Tipper também possui então um vasto conhecimento sobre então multiverso e também eventos passados, presentes e também futuros. Ele também muitas vezes usa então a sua informação para poder manipular personagens ou então situações ao seu favor. O Bill Tipper, ele é praticamente invulnerável a danos físicos, o que faz dele ser bastante complicado de se lutar, né? Ele também tem telecinese e também teletransporte. Ele pode também ter a capacidade também de controlar a mente de outras pessoas de Gravity Falls, manipulando também as suas ações e também decisões. Antiparolito. Antiparolito, ele é um dos vilões da última temporada de Apenas um Show. Ele é o irmão então mais velho do próprio Parolito. O Antiparolito faz então uma batalha épica entre ele e seu irmão, o que então pode resultar também a destruição do universo. Quanto aos poderes do próprio Antiparolito, ele é mostrado então como ser basicamente extremamente poderoso e também um ser cósmico, com habilidade então de antimatéria. O seu irmão, ele consegue controlar então a matéria. O Antiparolito possui uma força física incrível. Ele também tem o poder de manipular e também controlar aspectos cósmicos, incluindo também a capacidade então de criar e também controlar as estrelas. Como o Antiparolito e o Parolito são seres cósmicos, né? São irmãos ali. Eles são então praticamente imortais e não envelhecem da mesma maneira que outras criaturas. Assim como então outros personagens cósmicos da série, o Antiparolito também tem a capacidade então de se teletransportar para diferentes locais. Máscara. O Máscara literalmente usa então uma máscara, né? Que dá então a pessoa um poder mágico extraordinário. Só que ao mesmo tempo também a personalidade da pessoa, ela muda, ela altera bastante. O Stanley Ipkiss, ele é um dos caras mais conhecidos por usar então esse poder da máscara. O Máscara, ele possui uma força incrível e pode também realizar feitos físicos além das capacidades humanas normais. Ele também pode também alterar a sua aparência e também se transformar em praticamente qualquer coisa que possa então imaginar. Onde também pode também gerar situações surreais. Máscara, ele é praticamente vulnerável também a danos físicos. Ele também pode também criar objetos e também armas do nada. E mais uma vez, de acordo com a sua imaginação. O Máscara, ele tem a capacidade também de distorcer a realidade, muitas das vezes levando então a eventos absurdos e também ilógicos, que inclusive o Máscara também nos quadrinhos, ele é mais insano em questão de como ele usa a Toon Force, se você for comparar com os filmes ou então os desenhos. Então você tem um personagem que já é poderoso nos desenhos, também nos filmes, nos quadrinhos ele usa a Toon Force ainda mais absurdo ainda, quebrando também toda a lógica que você tem de realidade, física e tudo mais. Gumball. Eu já trouxe aqui o Gumball aqui no canal para vocês recentemente, onde ele então já mostrou claramente tem então o poder da Toon Force tão absurdo que houveram então episódios que ele foi tão capaz de abrir um portal para o vazio. O vazio, ele diz então ter um espaço e também nem espaço. O Gumball se mostrou também ser capaz de se mover em sonhos. Os sonhos não são limitados pelo espaço ou pelo tempo, onde então Darwin chega também a explicar até mesmo também o infinito. Gumball, ele consegue também brincar com a física em sua volta, por justamente ter a Toon Force também a seu favor, e por isso ele também tem que estar nessa lista. Inclusive, já houveram episódios ali que ele já fez também referência ao Super Saiyajin do Goku, né? Ou Vegeta, né? Enfim, o Saiyajin. Lich, Hora de Aventura. Lich, ele é um ser mágico, também maligno e também antigo. Ele foi mostrado também sendo então uma ameaça ao mundo de Ao. Seu objetivo principal é trazer então o fim de todas as coisas, buscando também a destruição e também o caos total. Lich, ele é na verdade o resultado então de uma bomba nuclear que devastou então a Terra antes então dos eventos da série. Ele é a personificação da destruição
radioativa e também do próprio mal. Quanto então aos poderes do próprio Lich, ele é extremamente poderoso e também mágico. Lich ele tem o poder de manipular energia necromântica, que está também associada à morte e também à destruição. Ele pode também usar essa energia para poder atacar, corromper e também ressuscitar os mortos. Lich ele também é praticamente imortal e também é bem difícil de ser derrotado. Ele também pode então sobreviver a muitos tipos de ataques e também a danos. Ele tem a capacidade também de controlar mentalmente outros personagens, manipulando também as suas ações e também decisões. Em alguns episódios, Lich demonstra também a capacidade então de alterar a sua forma física para se adaptar às situações. Ele possui também o conhecimento a respeito então da sua magia e também feitiçaria de vários tipos, de vários modos. Lich ele viveu então milhares e milhares de anos. Ele pode também invadir sonhos e também assumir o controle do corpo de alguém e manipular essa pessoa. Ele também tem acesso ao fogo verde, onde ele também pode também possuir o corpo de outras pessoas, por exemplo o Jake, e usar então suas habilidades, causando então a dominação do próprio império inteiro. Bob Esponja. Bob Esponja ele pode parecer não ter poderes, mas não se engane. O Bob Esponja ele com as suas simples ações, né, ele consegue então fazer coisas insanas. Por exemplo, quando ele então for capaz de pegar o lápis mágico e usar então a borracha para poder apagar tudo, teletransporte para poder ir até então o restaurante do próprio Senhor Sirigueijo, alteração da gravidade, distorção da realidade, fator de regeneração, capaz de se regenerar sem efeitos nocivos após então ser reduzido a uma nuvem de poeira. Sempre quando a gente fala então de personagens tipo Bob Esponja, né, e outros também, você não pode ficar na cabeça como e também o porquê ele fez isso. Você apenas ignora isso da sua cabeça e apenas também aceite ele, pois os personagens da Toon Force, a Toon Force em si, né, ela quebra a noção da lógica ou então mesmo então da física, né. Já houveram então episódios que o Bob Esponja já se demonstrou também, claro, ter poder e enfrentar até mesmo também entidades para o padrão do seu próprio universo, que inclusive mesmo Bob Esponja tem a sua versão da creepypasta, onde ele também se torna então ainda mais poderoso. É um terror cósmico bem legal. Arale, Dragon Ball. Arale, ele é uma androide criada então pelo Dr. Senbei Norimaki, cientista tanto quanto tão diferenciado. Ela se torna então uma estudante de escola da Vila Pinguim, onde então ela interage com outros personagens de Dragon Ball, né, e se envolve então em diversas situações econômicas. Seus poderes da Arale, né, é extremamente poderosa, mas geralmente ela não tem consciência completa das suas habilidades. A Arale possui então uma força física extraordinária, sendo capaz também de realizar feitos incríveis de força bruta, por exemplo, rachar o planeta inteiro, também humilhar o Vegeta numa luta. Ela também é muito rápida e também ágil, capaz então de se mover em altas velocidades. Ela também é quase indestrutível e também pode resistir a ataques que destruiriam então outros personagens de Dragon Ball. Ela possui uma visão aguçada que também permite então detectar coisas a grandes distâncias. Apesar da própria Arale ter o poder da Toon Force, ela é bastante inocente e não tem tanta consciência total dessas habilidades, mas muitas vezes ela não consegue perceber a sua extensão do seu próprio poder, onde então na maioria das vezes ela usa então a Toon Force para poder fazer coisas então impossíveis. Titio Avô. Titio Avô, ele é retratado então como um ser mágico que é capaz então de criar qualquer coisa com apenas então a sua imaginação. Titio Avô, ele tem então viagem, né, num trailer mágico que pode também se transformar em praticamente qualquer coisa e parece também para poder ajudar as crianças em suas vidas. Os poderes do próprio Titio Avô são basicamente baseados então na comédia e também na própria Toon Force, né, escancarada, talvez bem mais do que personagens clássicos, por exemplo o Pernalonga. Titio Avô, ele tem então uma bolsa mágica onde ele também pode então retirar uma variedade de objetos e também soluções para os problemas que surgem. Titio Avô também muitas vezes ele quebra então a quarta parede, interagindo então diretamente com o público que está assistindo ele, e também é confirmado também que ele sabe que está numa série de desenho animado. Ele também pode também comunicar com objetos inanimados que muitas vezes tocam de volta a ele. Ele também é retratado como um personagem praticamente imortal e sua idade também relação com as crianças varia então de episódio para episódio. Ele lembra muito o Duende da Quinta Dimensão da DC, né? Seu poder ele é literalmente a imaginação. Homem Impossível, Marvel. Homem Impossível, ele é um dos personagens da Marvel que pode também parecer muito com o próprio Duende da Quinta Dimensão da DC, né? O Homem Impossível, ele é do planeta então Popupu. Ele é conhecido então por ser então imprevisível, com essa habilidade então de transformar em praticamente qualquer coisa. E por ele ser então ser extradimensional, o Homem Impossível ele possui a capacidade então de se transformar em praticamente qualquer forma em que você possa imaginar. Ele pode então assumir a aparência de objetos inanimados, seres vivos ou qualquer coisa que sua mente
mente criativa pense. Ele também tem a personalidade bizarra, até mesmo também exagerada. Ele gosta também de brincar e também pregar peças em outros personagens do universo Marvel, por exemplo, o Quarteto Fantástico. E por ser também de uma outra dimensão, o Homem Impossível também tem a capacidade também de viajar entre diferentes realidades e também dimensões. Em algumas histórias, o Homem Impossível declarou então capacidade então de manipular a realidade ao seu redor, mas essa habilidade ela é muitas vezes usada para poder ser de maneira mais caótica e também imprevisível. Duende da quinta dimensão. Falando nele, o Mr. Splix, o Duende da quinta dimensão, né? Ele é um dos seres mais poderosos que a DC tem. O seu poder ele gira principalmente então em torno da própria imaginação. Ele tem o poder então de manipular a realidade de acordo então com a sua vontade. Ele pode também criar, alterar ou destruir coisas com um simples pensamento. Mr. Splix, ele é praticamente imortal, onde ele também pode também ser capaz de sobreviver a quase qualquer dano, assim como também o próprio Homem Impossível da Marvel. Mr. Splix, ele pode mudar de forma e também aparência. Ele frequentemente usa então essa habilidade para poder criar situações absurdas ou então para poder confundir o Superman. Ele vem então da quinta dimensão, o que lhe dá então a capacidade também de viajar entre dimensões e também realidades alternativas. O Duende também tem a capacidade também de quebrar a quarta parede, interagindo também diretamente com os leitores das histórias da própria DC. Inclusive, ele também tem um poder multiversal, né? Capaz de afetar todo o multiverso, caso ele queira. Mas e você? Você lembrou de algum outro personagem da Toon Force muito apelão que eu não citei nesse vídeo? Comenta aqui, faça sua lista aqui embaixo. E também confere sua inscrição aqui no canal, porque assim você vai estar recebendo todos os vídeos relacionados então a Toon Force ou batalha também, envolvendo então a Toon Force também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.